Algumas seleções são figurinhas carimbadas em Copas, como o Brasil, a Argentina, a Alemanha e lá vai. Mas de vez em quando, uma seleção pequena surpreende todo mundo e ganha uma vaga no Mundial. Nesse ano, a gente teve o Catar disputando, mas na história das Copas, já teve vários países muito diferentes aparecendo no torneio. Então, nesse vídeo, a gente vai ver seleções completamente aleatórias que já jogaram uma Copa do Mundo, como Haiti, Emirados Árabes, Angola e lá vai. Então, já vamos começar com uma Copa lá do passado, em 1938. Naquela edição, teve um país que nunca mais classificou, a Indonésia. Pois é, muita gente nem sabia que a Indonésia tinha uma seleção e ela foi o primeiro país da Ásia a jogar uma Copa. Mas naquela época, eles não se chamavam Indonésia. Eles ainda eram uma colônia da Holanda e tinham o nome de Índias Orientais Neerlandesas. Pois é, e também não dá pra dizer que eles foram pro Mundial com seus próprios méritos. Eles só conseguiram participar porque foram literalmente convidados pela FIFA e só jogaram uma partida em que perderam de 6-0 pra Hungria. Depois disso, nunca mais conseguiram se classificar de novo. Mas como assim só uma partida? Bom, naquela Copa de 38 não tinha fase de grupos. O torneio começava direto nas oitavas. Então a Indonésia perdeu logo de cara, encerrando sua participação logo cedo. E ela foi convidada porque vários países ou não puderam ou não quiseram participar. Então, além da Indonésia, outro país muito aleatório estreou naquele Mundial: Cuba. Sim, Cuba foi pra Copa de 38, mas eles só conseguiram ir porque pouquíssimos times quiseram. Acontece que a Copa de 34 tinha acontecido na Itália e pra ter aquele rodízio de continentes, todo mundo esperava que a seguinte fosse acontecer aqui na América do Sul. A Argentina até se candidatou pra sediar esse Mundial de 38, mas não foi isso que aconteceu. Foi decidido que a França sediaria a Copa. Aí, como protesto, a Argentina resolveu não jogar o campeonato. Aí praticamente todos os outros países do continente americano apoiaram a Argentina nessa e não quiseram jogar o Mundial, com exceção de dois países, Brasil e Cuba. Então Cuba foi pro Mundial e eles até surpreenderam. Na primeira partida, nas oitavas, caíram contra a Romênia e empataram em 3-3. Aí, como não tinha pênaltis, fizeram um jogo de desempate e Cuba simplesmente derrotou eles. Sim, foram pras quartas, olha isso. Eles conseguiram aproveitar bem a oportunidade e não deram vexame. Mas aí, quando chegaram nas quartas, encararam a Suécia e tomaram incríveis 8-0. Pois é, foi bom enquanto durou. Aí tá, se em 38 Cuba jogou sua primeira e única Copa, vários anos depois, em 1970, foi vez de um país chamado El Salvador ganhar uma vaga. E a participação desse país na Copa gerou até uma guerra. Acredite, tudo começou porque a Copa de 70 foi realizada no México e como os mexicanos estavam classificados direto, várias seleções mais fracas tiveram a chance de brigar por uma vaga no Mundial. Aí no caminho das qualificatórias, El Salvador encarou o seu maior rival Honduras e o negócio ficou sério. No primeiro jogo que aconteceu em Honduras, a seleção de El Salvador e todos os seus torcedores foram muito hostilizados pelos hondurenhos. Aí no jogo de volta em El Salvador, eles deram um troco hostilizando a seleção e os torcedores de Honduras. Tudo isso, somando a tensão que já tinha entre os dois países, resultou literalmente numa guerra armada que durou 4 dias. Pois é, não só por causa do futebol, mas foi a gota d'água, tá ligado? Aí no fim, El Salvador derrotou Honduras e se classificou passando pelo Haiti na final das qualificatórias. Mas na Copa, os caras só deram um vexame. Eles caíram num grupo com União Soviética, México, Bélgica e perdeu todos os jogos tomando 9 gols em 3 partidas. Não marcaram nenhum golzinho. Foram eliminados tão rápido que nem viram a cor do mata-mata. Aí tá, El Salvador se classificou passando pelo Haiti nas eliminatórias. 4 anos depois foi a vez dos haitianos aparecerem no cenário mundial. Que doideira, né? O Haiti já jogou uma Copa, imagina. Mas tipo, logo quando se classificaram e aconteceu o sorteio da fase de grupos, eles já viram que não iam durar muito, porque caíram com Argentina, Itália e Polônia. Sim, então não tiveram nem chance. Tomaram 7-0 da Polônia e perderam os outros jogos, ficando com um saldo de 12 negativos. Foram eliminados e nunca mais jogaram uma Copa. E naquela edição de 74 que aconteceu na Alemanha, ainda teve outra seleção estreando, o Zaire. Mano, se tu procurar no mapa, não encontra esse país Zaire. Acontece que hoje eles têm um outro nome, República Democrática do Congo. Em tamanho é um dos maiores da África. Aí lá em 74 eles até tinham uma boa seleção e foram pra Copa como heróis nacionais. Chegaram até a ganhar a Copa da África meses antes de estrear no Mundial. Podiam surpreender, mas na Copa caíram num grupo muito forte com o Brasil, atual campeão, Escócia e Iugoslávia, e acabaram sofrendo. Na partida de estreia contra a Escócia eles tomaram 2-0 e no segundo jogo levaram 9-0 da Iugoslávia. Pois é, 9-0. Na época foi a maior goleada em Copas. Aí com isso surgiu várias polêmicas e começou rumores que os jogadores de Zaire não estavam sendo pagos pelo governo e entregaram o jogo. Então a FIFA interviu, ajudou os jogadores de Zaire com o pagamento e na última partida ainda perderam de 3-0 pro Brasil. Foram eliminados. Aí nesse jogo contra o Brasil, um zagueiro do Zaire fez um lance muito bizarro, quando numa cobrança de falta ele simplesmente saiu correndo e chutou a bola. Olha isso. Aí rumores dizem que ele fez isso porque o governo do Zaire ameaçou eles caso perdessem por 4 ou mais gols do Brasil. Então os caras tentaram ao máximo matar o tempo, tá ligado? Aí no fim, em 3 jogos não marcaram nenhum gol e tomaram 14. Uma das piores campanhas de todas.
Depois disso, o Zaire, que logo virou Congo, nunca mais jogou uma Copa. Uma campanha desastrosa. E se tu acha o Congo jogar o Mundial uma coisa aleatória, no ano de 1982, foi a vez do Kuwait aparecer pro mundo também. O Kuwait é um país bem pequeno, muito rico em petróleo, que fica perto do Catar. É um país parecido com o Catar, na verdade. Aí lá em 82, eles tinham sua geração de ouro e se classificaram com todos os méritos pra Copa. E sabe quem foi pro Mundial como técnico do Kuwait? O Parreira. Pois é. Só que mesmo com um bom técnico, na primeira fase deram um azar, porque caíram com Tchecoslováquia, França e Inglaterra. Todo mundo esperava que fossem perder todos os jogos, mas aí na partida de estreia, eles empataram com a Tchecoslováquia. Os caras podiam surpreender, só que aí no segundo jogo perderam pra França e perderam pra Inglaterra. Não foram tão goleados, mas caíram fora. E naquele jogo contra a França aconteceu um negócio muito bizarro. Acontece que no meio da partida, alguém apitou da arquibancada, os jogadores do Kuwait acharam que era o juiz, pararam de jogar e a França marcou. Aí começou uma confusão, porque eles ouviram o apito. Até que simplesmente o Sheik do Kuwait entrou em campo e convenceu o juiz a anular o gol. Pois é, mano, o Sheik comprou a briga e entrou no campo. Que loucura. Mas nada disso adiantou. No final o Kuwait perdeu. Aí tá, se o Kuwait jogou sua primeira e única Copa, 4 anos depois foi a vez do Iraque que surpreendeu o mundo. Sim, o Iraque, que não é um país, né, conhecido por ser muito desenvolvido, se classificou pra Copa de 86 e não foi tão fraco não. Os caras deram trabalho. O Iraque era treinado por um brasileiro chamado Evaristo de Macedo e ele conseguiu aproveitar as peças que tinha pra montar uma seleção muito tática, mesmo não tendo grandes estrelas, tá ligado? Literalmente todos os jogadores atuavam no Iraque, até o camisa 10, o Hussein Said. Aí a seleção deles caiu num grupo com o time da casa México, Paraguai e Bélgica e fez os adversários suarem. Contra o Paraguai perderam de só 1-0, contra a Bélgica perderam por 2-1 e contra o time da casa por 1-0. O Iraque perdeu todos os jogos, mas os placares foram muito apertados, todos por só um gol de diferença. Só um detalhezinho e o Iraque podia empatar e até ganhar, mas no fim ficaram só no quase mesmo. Aí ainda nesse negócio de seleções árabes, na Copa de 90 um outro país estreou, os Emirados Árabes. Pois é, os Emirados Árabes é o país onde fica a cidade de Dubai e fica muito perto do Catar. É um país bem rico. Aí nessa Copa de 90, os treinadores brasileiros apareceram de novo, ou melhor, os treinadores. Olha só, alguns anos antes da Copa, quem assumiu a seleção dos Emirados Árabes foi o Parreira. Aí depois dele, sabe quem virou técnico? O Zagallo. Pois é, o Zagallo assumiu os Emirados Árabes, ajudou eles a se classificar pra Copa e pro Mundial o Parreira virou técnico de novo. Então assim como o Kuwait de 82, o treinador dos Emirados Árabes na Copa ia ser o Parreira. Aí eles, que também tinham todos os jogadores atuando só no seu país, foram pra Copa e caíram num grupo muito difícil com Alemanha, Iugoslávia e Colômbia. Aí não teve jeito. Perderam pra Colômbia, foram goleados pela Alemanha e goleados pela Iugoslávia. Os Emirados Árabes foram eliminados, perdendo todos os jogos, fazendo só 2 gols e tomando 11. Mas né, dá pra dar um desconto. É um país sem tradição no futebol. E pelo visto, o segredo pra uma seleção mais fraca assim ir pra Copa era contratar um técnico brasileiro. Porque pra Copa de 1998, simplesmente a Jamaica se classificou com o treinador do Brasil. Pois é, em 98, um cara chamado René Simões conseguiu levar a Jamaica pro Mundial. Eles nunca tinham se classificado pra Copa, até que nas qualificatórias foram passando por todo mundo do seu continente e conseguiram uma vaga superando times como Costa Rica e Canadá. Então foram pra Copa e a grande maioria dos jogadores da seleção atuavam na Jamaica também, como o goleiro Warren Barrett, que era de um time chamado Violet Crickers, mas também tinham caras de outras ligas, como o zagueiro Sinclair, que era do Chelsea. Era uma seleção que podia surpreender e caíram num grupo com Argentina, Croácia e Japão. Ia ser difícil, mas se a Jamaica podia tentar fazer algo, acabou perdendo os 2 primeiros jogos e foram eliminados. Só que quando tudo parecia que ia acabar mal, na última partida contra o Japão, que também estava eliminado, a Jamaica simplesmente ganhou por 2-1. A Jamaica saiu do Mundial com uma vitória, conquistou seus primeiros 3 pontos na história das Copas. Foi uma conquista gigantesca, principalmente para um país que não é experiente do futebol. E se a Jamaica não tem tradição em Copas, na edição seguinte, quem apareceu pela primeira vez foi um país que é uma potência, mas no futebol não chega nem perto. A China. Mano, imagina, a China foi pra Copa de 2002 e se tu viu meu vídeo da trajetória do Penta, tá ligado que eles caíram num grupo de ninguém menos que o Brasil. E pra chegar no Mundial, a China fez uma campanha absurda. O Japão e a Coreia do Sul já estavam classificados por serem o país sede. Então a China tomou o protagonismo das eliminatórias e foi pra Copa com tudo. Mas quando chegaram no Mundial, não foi bem assim. Na primeira partida, tomaram 2-0 da Costa Rica, depois levaram uma goleada do Brasil e perderam pra Turquia. 3 jogos, 3 derrotas e caíram fora rapidinho. Mas tá, se na Copa de 2002 tinha a China, na Copa seguinte, em 2006, o negócio foi impressionante, porque teve simplesmente 6 países estreando no Mundial. Pois é, e alguns deles a gente já conhece mais, como Ucrânia, Gana e Costa do Marfim. Mas tem outros países que tu fica tipo, como eles foram pra Copa? E dessas seleções muito aleatórias, uma é de Togo. Sim, Togo é um país muito pequeno da África, olha só o tamaninho dele, e foram pra Copa de 2006 graças a jogadores como Adebayor, que tinha acabado de se transferir pro Arsenal,
e o camisa 10 Sheriff Touré. Mas mesmo com a Adebayor, o Togo caiu num grupo difícil e acabou perdendo os 3 jogos. Teve nem chance. E além do Togo, ainda teve outra seleção africana que depois de 2006 nunca mais classificou. A Angola. Pois é, a Angola, que é um dos nossos parceiros de idioma, foi pra Copa de 2006 deixando a Nigéria pra trás das qualificatórias e caiu no grupo com outra seleção que fala o seu idioma. Portugal, junto do México e do Irã também. Aí contra Portugal, a Angola acabou perdendo. Mas depois empataram com o México e empataram com o Irã. A seleção do camisa 10 Aqua foi guerreira demais. Só perderam uma partida. Terminaram em terceiro no grupo. E como se não bastasse seleções aleatórias como Angola e Togo, naquela Copa ainda teve um país que muita gente nem sabia que existia. Trinidade e Tobago. Véi, olha o tamanho desse país. É literalmente uma ilha que faz parte da América Central e fica do lado da Venezuela. Aí, por mais que o mundo do futebol não conhecesse eles, em 2006 tinham vários jogadores de sua seleção jogando em times ingleses, escoceses, etc. Então essa seleção conseguiu garantir vaga para repescagem, derrotou o Bahrein e foi pra Copa se tornando o menor país a jogar o Mundial. Mano, Trinidade e Tobago tem uma área menor que o Distrito Federal. Pois é, mas na Copa até que não fizeram feio não. Todo mundo achou que seriam goleados em todos os jogos. Mas na primeira partida contra a Suécia simplesmente empataram em 0 a 0 e depois contra a Inglaterra quase empataram de novo. Só acabaram tomando 2 gols no finalzinho. Aí no último jogo perderam pro Paraguai e saíram da Copa com um empate e 2 derrotas. Até que não foram tão mal assim. E por fim, bora falar de uma seleção que na Copa seguinte, na África do Sul, caiu no grupo do Brasil. A Coreia do Norte. Sim, a Coreia do Norte chegou na Copa de 2010, mas acredite, essa não foi a estreia deles em mundiais. Lá atrás, em 66, eles disputaram sua primeira Copa e todo mundo tinha certeza que iam ser eliminados na primeira fase. No primeiro jogo ainda tomaram 3 a 0 da União Soviética. Mas aí na segunda partida empataram com o Chile e disputaram a vaga diretamente com a poderosa Itália. Aí no dia 19 de julho de 66, a Coreia do Norte com gol de Park Do-Wook derrotou a Itália e foi pro mata-mata. Sim, mano, os norte-coreanos eliminaram a Itália. Que loucura, isso ficou pra história. Então nas quartas, não tinha oitavas, encararam Portugal de Eusébio e chegaram a abrir 3 a 0. Acredite, eles estavam voando. Mas aí Eusébio ligou o modo turbo e Portugal saiu com a vitória por 5 a 3. Mano, que campanha dos coreanos. Aí exatamente 44 anos depois, a Coreia do Norte foi de novo pra Copa e tinha um sonho de repetir aqueles feitos. Mas dessa vez não deu. Contra o Brasil até deram um trabalhinho, mas perderam os 3 jogos, incluindo um 7 a 0 pra Portugal e foram eliminados. Será que a Coreia do Norte vai jogar uma Copa de novo? Só o tempo vai dizer. E aí, na tua opinião, qual foi a seleção mais aleatória que já jogou uma Copa? Comenta aqui embaixo. Comenta também mais 10 vídeos que eu posso trazer. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!